Oi, meus amores, eu tô de volta. Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, sem mais delongas, hoje eu vim aqui trazer um vídeo de caso. Vamos falar de um caso que repercutiu mundialmente aí recentemente, no mundo das celebridades, principalmente. Vocês já sabem, né, de quem eu estou falando. Vamos falar um pouco do caso do P. Diddy aqui hoje. Eu vim trazer esse vídeo, eu sei que parece um pouco tarde, tá? Porque realmente o caso veio se estendendo por muitos e muitos meses e anos, né, na realidade. Eu decidi trazer esse vídeo quando terminasse tudo, saísse aí o veredito, terminasse o julgamento, para trazer um todo, um apanhado como um todo deste caso. E antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todo esse ritual que ajuda muito no canal, né, a entregar aí o vídeo para mais pessoas. E se você, assim como eu, é fã de casos de crimes, true crime, enfim, esse mundo aí de mistérios. Compartilha esse vídeo aí também para aquele seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, tá? E vamos pro vídeo de hoje. Para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar a anos atrás e falar um pouco de quem é o P. Diddy, né? Sean John Combs, também conhecido pelo seu nome artístico P. Diddy, é um rapper, compositor, produtor musical e empresário norte-americano, nascido no Harlem e criado em Mount Vernon, em Nova York. P. Diddy trabalhou como diretor de talentos na Uptown Records antes de fundar a sua própria gravadora, a Bad Boy Records, em 1993. E foi ali que ele teve a sua ascensão quando descobriu e desenvolveu artistas de grandes nomes como The Notorious Big, Mary J. Blige e Usher. Então, gente, o P. Diddy, ele é um rapper, né, norte-americano aí, como vimos, e ele teve a sua ascensão lá no ano de 1993, quando fundou a sua própria gravadora ali e lançou vários artistas super renomados que conhecemos hoje, né? Como falei, a Mary J. Blige, o Usher, e vários outros também. Já teve produções aí, participações em produções musicais do Justin Bieber. E sempre foi conhecido por ser esse magnata, né, da indústria musical. E assim, devido ao seu poder, né, estrondoso que ele tinha aí dentro da indústria da música, ele começou também a ir para um lado meio sombrio, né, do show business. A gente vai falar um pouco de um relacionamento que ele é base de todos esses casos do Diddy, que é um relacionamento que ele teve aí de anos com uma das suas descobertas ali, né, dos seus talentos da sua gravadora, a Cassie Ventura, né? O Diddy e a Cassie Ventura, eles tiveram um relacionamento ali de 10 anos, foi um relacionamento duradouro. Eles nunca chegaram a casar, eles eram ali namorados, né? Mas o Diddy e a Cassie tiveram esse relacionamento muito forte e que durou aí, como eu falei, 10 anos e que envolveu, assim, muita coisa, abuso mesmo, né, por parte do Diddy para com a Cassie, né? Então esse relacionamento em si, ele foi o principal estopim aí para poder levar o Diddy a ser condenado por alguns dos crimes aí dos quais ele foi, né, réu aí nesse julgamento. O Diddy e a Cassie, eles começaram a ter um relacionamento aí por meados lá dos anos de 2002, 2013, que durou aí até os anos de 2013, 2014 ali, né? Foram 10 anos aí de relacionamento. E na época a Cassie Ventura tinha seus 19 anos, então conheceu o Diddy ali, pois ela era uma artista novata. Devido, né, ali ele já ser um magnata na indústria da música, ele usou o seu poder para poder galantear a Cassie Ventura e prometer tudo para ela ali, né, para a carreira dela deslanchar na época. Contrato super abusivo. E aí ela também é uma menina jovem e ali muito inocente ainda nesse meio da música e da indústria musical, caiu e acabou se apaixonando também pelo Diddy, né? Aquele cara galanteador, magnata, jovem, cheio de poder e tudo mais, prometendo tudo para ela. Acabou se apaixonando e eles começaram esse relacionamento. No julgamento aí, né, do qual o Diddy passou, em uma das testemunhas e vítimas que fez o seu depoimento nesse julgamento, né, a Cassie, ela nos contou aí muito de como foi esse relacionamento dos dois, o que ela passou durante esse tempo todo e o que o Diddy fazia com ela, né?
Mas, antes de a gente ir para os relatos dela, pouco tempo antes de começar aí o julgamento e o Diddy ser detido, vazou um vídeo do Diddy agredindo a Cassie Ventura brutalmente ali num hall ali de elevadores ali de um hotel. E esse vídeo repercutiu muito, o que levou muito a ajudar também o Diddy a ser investigado e ser preso e afins, né? Então esse vídeo, ele faz parte aí de um dos abusos, tanto físico quanto psicológicos, que o Diddy fazia com a Cassie Ventura. A Cassie foi uma das vítimas que foi depolar. O seu depoimento aí durou 4 dias, né? Então ela foi em 4 dias de julgamento fazer o depoimento. E nesse depoimento a gente pôde ver o que realmente acontecia no relacionamento do Diddy. E ela nos fala que durante todos esses anos de relacionamento foi sempre muito abusivo. O Diddy, ele fazia o que quisesse com ela e ela não podia fazer nada porque ele ameaçava ela, então ameaçava tirar tudo dela, ameaçava deixar ela assim na rua da amargura, vamos dizer assim. Se ela não fizesse o que ele quisesse, ele obrigava ela a participar das conhecidas, né, que a gente conheceu aí, das tão famosas free coffees, né? Então, o que seriam essas free coffees? As free coffees eram nada mais, nada menos do que festinhas, entre muitas aspas, né? Íntimas ali, que o Diddy promovia para, de certa forma, ser uma suruba, né? Pegava a Cassie Ventura, ele sempre levava para hotéis, né? Nunca era feita na casa deles e tal. Enfim, era sempre em hotéis e ele pegava a Cassie Ventura, levava para o hotel e sempre chamava profissionais do sexo. Ou seja, ele contratava ali homens, né? Então sempre foram homens, nunca foram contratados profissionais de sexo mulheres, e sim homens. E aí ele contratava esses profissionais do sexo, levava junto, né, com a Cassie Ventura aí para o hotel. E nesse hotel ali, né, acabava acontecendo várias coisas, vários abusos sexuais, físicos, psicológicos e afins. Eram um show de horrores, né? E aí ficou muito famoso também a questão dos óleos de bebês, né? Que encontraram nas residências do Diddy, vários e vários litros de óleos de bebês, né? Então ele tinha um certo fetiche ali em óleos de bebês que ele usava, de certa forma, nessas free coffees também. Ele passava, lambuzava as pessoas, né? A Cassie Ventura, os profissionais de sexo e afins, tudo com esses olhos de bebês que ele gostava, sentia prazer em ver aquilo, uma coisa super nojenta, né? E, e aí essas free coffees eram basicamente isso, essas festas que duravam ali, podiam durar de horas até dias, ou seja, era muita, era muito abuso sexual, muita droga. Então, assim, a Cassie Ventura relata aí num dos seus depoimentos de que ela passava dias tendo que ficar ali se relacionando com esses caras e o Diddy filmando e ele era meio que o diretor da coisa toda ali, né? Ele meio que ficava por trás das câmeras, filmava tudo, né? Também, porque ele tinha um certo fetiche de depois ficar vendo essas filmagens. Era tenebroso, né? Então ela participava disso, ficava dias e dias. E aí, depois disso, ela alegou que muitas das vezes, ela depois dessas free coffees, ela ia para o hospital, tinha que ficar tomando soro para poder conseguir se recuperar desses dias de free coffees aí, das quais ela era obrigada a participar. E aí, nesse vídeo do qual eu falei para vocês que vazou dele batendo, espancando ela, né, num hall de elevador aí de um hotel, foi em uma dessas free coffees, do qual ela já não estava suportando mais, não estava aguentando mais estar ali, participar daquilo, e ela tentou fugir, e o Diddy foi atrás dela e bateu nela ali. E no vídeo a gente pode ver que ela fica deitada, simplesmente aceitando apanhar, e aí ela foi e relatou de que, né, no depoimento aí no julgamento, que ela ficou daquela forma no vídeo ali, porque ela preferia estar ali no chão apanhando do que ter que voltar para participar ou continuar participando da Free Coffee. Era algo super pesado, eram abusos sexuais, físicos, psicológicos, e assim, eu não consigo nem me imaginar, sabe? Numa situação dessa, imagina uma menina ali super jovem que só queria viver o seu sonho ali, né, da música, se tornar cantora e afim, e acabou sendo obrigada a se submeter a essas coisas. Então, assim, foram vários episódios. Então, foram dentro desses 10 anos aí de relacionamento, a maioria desses anos foi a Cassie Ventura vivendo dentro deste terror
e desse relacionamento abusivo. A Cassie Ventura era a principal vítima aí, né? Porque assim, depois que a Cassie Ventura denunciou o P. Diddy, várias outras pessoas aí em torno, né, da vida do P. Diddy, que já passaram também por algum abuso por parte dele, vieram à tona denunciar. Só que assim, a promotoria ela tinha que selecionar algumas pessoas que eram relevantes para poder fazer parte do julgamento e irem depor, né? Serem as vítimas ali. Então a Cassie Ventura, por ser a principal vítima, né? E a principal vítima aí que teve um relacionamento de maior tempo com o Diddy, acabou sendo aí o depoimento mais esperado, né? E mais relevante desse julgamento. Depois de vir à tona todas essas podridões aí, né? E o Diddy ter sido indiciado, ele foi indiciado aí por alguns crimes, tá? E todos os crimes níveis federais, tá? Então, assim, gente, ele tava ali respondendo pelos crimes de tráfico sexual, extorsão e racketeering. Racketeering é um termo, né, ali do inglês, que ele é dado para um conjunto de crimes, entendeu? Então, assim, o racketeering, ele é meio que uma junção de vários crimes. Vou explicar melhor para vocês aqui. Então, assim, ele já tinha sido, então, acusado de tráfico sexual, de extorsão. Então, assim, tráfico sexual, porque lá nos Estados Unidos é crime você trazer pessoas, né, profissionais do sexo, enfim, por mais que a pessoa esteja conivente de que está indo ali para fazer aquele serviço, prestar esse serviço sexual, vamos dizer assim, é crime você fazer trazer essa pessoa nesse tráfico, vamos dizer assim, de pessoas de um estado para o outro, para poder fazer, né, práticas sexuais. Então, ele foi condenado porque ele trazia os profissionais do sexo, né, para participar das suas famosas freak-offs. Então, eram profissionais de sexo de vários estados ali dos Estados Unidos. Então, ele foi indiciado por esse crime, pelo crime de extorsão, né, extorsão, assim, por parte também dos abusos e das chantagens com a própria Cassie Ventura e com vários outros, né, outros funcionários e outros artistas e afins. Racketeering, então, é um crime do qual, como eu vou dizer, é uma junção de vários crimes, mas entre eles o principal seria a formação de um crime organizado, né? Ou seja, logo que o P. Diddy criou ali a sua gravadora, né, a Bad Boy Records, Racketeering entraria como se o P. Diddy tivesse criado uma organização criminosa, sabe? Então, desde o início, aí no caso, ele foi acusado, indiciado disso, mas teriam que provar de que ele, quando criou as suas empresas ali, por trás ele estava ali com a segunda intenção de criar uma empresa que fosse para um crime organizado. Então, desde o início, ele estava criando ali para poder, sei lá, fazer uma empresa para maquiar uma empresa de tráfico de pessoas, de uma operação coordenada, coercitiva, fraudulenta, extorsiva ou ilegal para obter lucros de forma repetida e consistente. Como eu falei para vocês, o julgamento aí durou meses, né? Então, basicamente aí quase 2 meses de julgamento. Já está preso há mais de 6 meses, aguardando o seu julgamento em prisão, né? Porque ele foi considerado aí um perigo para a sociedade, né? Então ele não poderia aguardar sob fiança, até tentou. Advogados do Diddy entraram com ações para poder ele aguardar esse julgamento em liberdade, mas todos foram recusados pela promotoria e pela justiça norte-americana, né? E tivemos aí o veredito no dia 4 de julho. E depois disso tudo, depois da gente descobrir todas as podridões, aí, gente, o Diddy, como eu falei pra vocês, ele estava sendo acusado aí de racketeering. E os 2 crimes pelo qual o Diddy foi acusado foi pelo transporte por fins de prostituição, né? Então ele foi acusado por esses crimes, né? E aí, esse crime pode levar ele a pegar até 20 anos de prisão, que eu acho muito difícil, gente. Realmente, assim, eu acho que ele deve pegar aí no máximo em torno de 8 a 10 anos e por até bom comportamento pelo qual ele já veio mostrando aí nesses meses do qual ele estava preso, pode diminuir muito essa sentença, ele sair muito antes. E o principal crime, que era o de racketeering, que daria, se ele fosse condenado, daria ele a possibilidade de pegar até prisão perpétua, ele foi inocentado. Então foram aí dias e dias de julgamento e dias de deliberação para sair o veredito, e os jurados ali decidiram que ele era inocente desse crime mais
mais forte do crime, do qual envolvia também a questão de abuso sexual contra Cassie Ventura e todas as outras pessoas envolvidas, e ele foi condenado apenas pelos outros 2 crimes, tá? O que muita gente veio a dizer que acabou sendo uma vitória para o P. Diddy, né? Porque ali, gente, para ele, que estava com a possibilidade de pegar ali uma prisão perpétua pelas coisas horrendas das quais ele cometeu, e isso nunca foi negado de que ele era uma pessoa difícil, até pela própria defesa, né? Nunca foi negado de que ele realmente tinha comportamentos ali que eram um pouco, vamos dizer assim, controversos, né? Mas para poder ele ser condenado, gente, como eu falei para vocês, tinha que ter provas muito consistentes e tinha que ser comprovado muito, muito fielmente ali, sem nenhuma margem para erro, né? E aí acabou que isso inocentou ele, daria aí mais tempo de prisão para ele, e foi condenado por esses outros 2 crimes. Bom, gente, e basicamente aqui foi bem um resumo do que aconteceu nesse caso do P. Diddy. Me diz aqui o que vocês acham dessa história, o que vocês acharam desse veredito, dessa condenação. Realmente, eu digo para vocês que ele pode, e tenho certeza de que ele deve sair aí da prisão o quanto antes, o quanto mais rápido que a gente imagina. Mas eu sei que a vida do Ziri nunca mais vai voltar a ser a mesma como antes. Nunca mais ele vai voltar a ser aquela estrela da música, né, como ele era, esse magnata, né, da indústria musical. Podemos ter certeza de que ele não vai estar mais presente tanto na mídia assim, até porque eu acho que as pessoas vão pouco querer se associar à imagem do Diddy, né? Porque, querendo ou não, gente, esse foi um dos julgamentos aí da década, tá? Parou aí realmente o mundo e o mundo da indústria musical. Então, assim, é isso, né? Realmente foi uma vitória pro Diddy e aqui podemos ver que realmente os homens, né, ainda mais homens que são magnatas e que possuem muito poder, acabam se safando, né? De certa forma, saindo vitorioso de tudo isso, né? As vítimas, eu nem imagino como devam estar passando, né? Porque ainda mais a Cassie Ventura, por exemplo, que foi depor grávida e também expor tudo que passou, né? Essa vida desse relacionamento de 10 anos com ele, tudo isso, todos os abusos que passou, de certa forma ali meio que foi em vão, né? Ele vai pagar por algum crime e é isso, né? Mas me diz aí o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, então já deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos engajar muito esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu e o Nick apareceu aqui no final. E eu vejo vocês numa próxima, tá? Um beijo.